Queridos irmãos, vamos agora abrir as nossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 4, e eu vou ler os versículos de 1 até 7. Filipenses 4, versículos de 1 a 7. O tema da mensagem de hoje é tempos difíceis. Aliás, esse é o tempo que nós estamos vivendo, tempos difíceis, tempo nada fáceis. Em Filipenses capítulo 4, os versículos de 1 até 7, nós lemos assim: Paulo falando à sua igreja amada: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e os demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que palavra linda! E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém. Filipenses capítulo 4, os versículos de 1 até 7. O apóstolo Paulo vivia junto da igreja, junto de pessoas cujos nomes são citados aqui nesse texto, como Evódia, Sintique, Clemente e os demais em que Paulo diz todos os seus nomes estão escritos no livro da vida. Eu quero me regozijar com vocês e dizer que vocês são a minha alegria, vocês são a coroa, o prêmio maior que um homem pode receber. Por favor, fiquem firmes no Senhor. Já meditamos outras vezes nesse texto, ele é muito precioso e nesse tempo de quarentena, de afastamento social que estamos vivendo, querida igreja, como temos saudades de todos vocês. Às vezes, nas redes sociais, vendo a fisionomia, o rostinho de cada um de vocês, o nosso coração dá até uma dorzinha lá no fundo. É a saudade que nós sentimos de pessoas que são importantes para cada um de nós. O apóstolo Paulo não tinha redes sociais, mas ele guardava na sua mente a fisionomia, a figura, o rosto, mesmo na multidão de pessoas que amam a Deus. Porque quem ama a Deus impacta o nosso coração. Lembre-se disso, mesmo em nossa igreja, com tantas pessoas presentes num culto, só o fato da presença humana, o calor humano, a ambiência de um culto, aquilo cativa por demais o nosso coração. Eu sei como Paulo se sentia, estando à distância, longe da igreja amada, mas com profundo respeito pela igreja de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala a respeito deste tempo difícil, e nós estamos também vivendo um tempo um tanto quanto difícil, um tempo de separação social, um tempo de quarentena. Estamos enfrentando, enquanto sociedade, enquanto humanidade, estamos enfrentando um inimigo invisível. O novo coronavírus é um desafio gigantesco para o mundo. Mas vamos vencer esta batalha, vamos fazer a nossa parte e temos a certeza que a solução vai chegar. Quando eu olho para esse texto de Filipenses capítulo 4, os versículos de 1 a 7, fica bem claro para mim alguns pontos importantíssimos para nossa consideração. Num domingo como este, pela manhã, nos regozijamos
pelo sol que brilha, pela alegria deste momento. Mesmo estando distantes, podemos olhar pela janela das nossas casas e exaltar o nome de Deus apesar das circunstâncias. Os tempos são difíceis, e são nos tempos difíceis é que nós temos que nos apegar a Deus, nos agarrar à sua palavra e seguir em frente nesta nossa caminhada em tempos difíceis. O que fazer quando as tragédias assolam o mundo? O que fazer quando, diante de uma pandemia como esta, nos defrontamos? Como reagir nos tempos difíceis da nossa vida? A palavra de Deus tem resposta. Quero começar dizendo, em primeiro lugar, o distanciamento social pode ser produtivo nos tempos difíceis. Sim, o distanciamento social pode ser produtivo nos tempos difíceis. Aproveite esse tempo para crescer espiritualmente. Nas nossas lives, durante a semana, temos insistido nisso. Aproveite esse tempo. Olhe, coloque os seus olhos diante da palavra do Senhor nosso Deus. Tenha certeza que o nosso Deus Todo-Poderoso quer falar ao seu coração. Eu sei que agora você tem tempo para orar a Deus, buscar a sua face, conversar com o Pai, falar a respeito das suas lutas, das suas necessidades, dos seus desafios. Que oportunidade maravilhosa Deus está nos concedendo. Por isso, faça assim. Lembre-se que o distanciamento social e o momento que estamos vivendo pode parecer um tempo difícil, mas é nesse tempo difícil que a nossa vida pode ser produtiva. Coloquem em ordem a sua vida. Meu irmão querido, minha irmã querida, coloque a tua casa em ordem. Aquilo que está em desordem, quer fisicamente falando, coloque em ordem. Aquilo que espiritualmente está desordenado em sua vida, coloque em ordem a tua vida espiritual. Aproveite este tempo difícil e faça que ele seja produtivo para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas não somente isso. O texto bíblico diz que nós devemos ser amáveis e cordiais nos tempos difíceis. Eu gosto muito do texto que diz que nós devemos desfrutar de alegria. Temos que ser pessoas para cima, apesar de toda a pandemia. Temos que ser pessoas que se alegrem no Senhor e, como diz o apóstolo, outra vez vos digo, regozijai-vos, se alegrem na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, mas não se esqueça da amabilidade. Sejam pessoas amáveis, pessoas cordiais. Já temos algum tempo compartilhado com toda a igreja que ninguém merece um crente realmente chato, um crente pegajoso, um crente nervoso, um crente irado. Não podemos viver deste modo. É nesse tempo que temos que realmente ser amáveis, temos que ser cordiais com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Imagine, por exemplo, uma pizza que você vai pedir hoje. Espero que você peça uma boa pizza hoje. Você vai ver ali um rapaz que vem entregar a pizza para você. Veja só, eu penso no meu coração. Eu não estou saindo na rua porque estou no grupo de risco. Eu tenho o poder e a liberdade de solicitar que alguém traga uma pizza. Essa pessoa que está na rua, em cima de uma motocicleta, por exemplo, está se arriscando, pode até viver bem perto de ser contaminado para poder me beneficiar. Quando eu recebo essa pizza quentinha na minha mão, eu tenho que ser generoso, dar uma boa gorjeta, tenho que ser simpático com esta pessoa, porque esta pessoa, mesmo que eu esteja pagando, ela está me servindo. E eu, como um cristão, tenho o dever ético e moral de ser amável e ser cordial com todas as pessoas que estão ao nosso redor, mesmo que os tempos sejam difíceis. Normalmente, nos tempos difíceis, as pessoas ficam violentas, requerem os seus direitos, ficam iradas, querem discutir na fila de um banco, na fila de uma repartição pública. Um cristão não é assim.
O cristão não é aquele homem que briga, que luta, mas é aquele cristão que realmente depende de Deus, mas começa sim com amabilidade, com carinho, com respeito ao ser humano. E, aliás, este é o caminho mais honroso que nós podemos ter. Outro dia, num restaurante, estava escrito assim: qual era o valor do café expresso naquele estabelecimento? Se você entrar e de uma maneira generosa, você entrando naquele lugar, dar um bom dia, o café ficou mais barato. Se você disser, por favor, um café, ficou mais barato ainda. E se você sorrir, ficou mais barato. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que estão pagando caro demais por viver a vida, porque são pessoas amargas, são pessoas que diante dos tempos difíceis se tornam difíceis. O que a palavra de Deus nos diz é assim: nos tempos difíceis eu vou fazer exatamente o contrário. Eu vou ser uma pessoa amável, uma pessoa compassiva, uma pessoa amorosa, uma pessoa carinhosa, uma pessoa agradecida, porque nos tempos difíceis é que nós descobrimos a índole, a maneira interior que cada um de nós vivemos a nossa vida comum. É o tempo que nós estamos vivendo, os dias atuais, sem dúvida nenhuma. Agora, se não bastasse tudo isto, a palavra de Deus continua ainda no nosso caminho, não só falando que no tempo de distanciamento social, esse pode ser um tempo produtivo, que devemos realmente ser amáveis e cordiais, ou devemos nos alegrar em tempos difíceis, que é o que nós devemos fazer, não é? Ele fala a respeito do cuidado com um princípio, a questão da ansiedade nos tempos difíceis. É natural que todos nós estejamos extremamente ansiosos pelos tempos difíceis da nossa vida. É natural que isto aconteça, porque só os dias como eles são, eles já produzem em nós ansiedade. O pecado nos torna pessoas ansiosas. Tanto é que Jesus Cristo inicia o seu ministério e já começa a falar a respeito da ansiedade humana. Como estamos preocupados com o que comer, com o que vestir, com o dia de amanhã e assim por diante. Como somos pessoas extremamente ansiosas. Então Deus diz assim: no tempo de distanciamento social, por favor, faça desse tempo um tempo produtivo, em primeiro lugar. Segundo lugar, seja uma pessoa alegre, não é? Motivada, uma pessoa que anime as pessoas que estão ao seu redor. Em terceiro lugar, sejam amáveis e cordiais com todas as pessoas. Isso ajuda demais nos tempos difíceis. Mas não somente isso, cuide da questão da ansiedade do seu coração. Como é que você é? Você é uma pessoa ansiosa? Você é uma pessoa que está sempre inquieta, preocupada com o dia de amanhã e assim por diante? Bem, você precisa tratar dessa questão, principalmente da ansiedade nesses tempos difíceis. Eu vou dizer por quê. Porque a ansiedade não combina com um cristão. Podemos até ser ansiosos, mas não combina muito conosco. Sabe por quê? Desde quando você entregou a sua vida a Deus, a quem pertence a sua vida? Pertence ao Senhor. A sua vida não é mais sua. Você já depositou pela fé a tua vida em Deus. E o que Deus diz? Que Deus não vai permitir que você passe por necessidades, mesmo que os tempos sejam difíceis. A Bíblia chega ao ponto extremo, como gosto de sempre expressar, quando eu falo desses pontos extremos das Escrituras Sagradas, de dizer que o salmista, ele viveu a sua vida inteira, viveu a sua juventude, viveu a sua idade adulta, viveu a sua velhice, e ele chega à conclusão que jamais viu o justo mendigar o pão. Veja que palavra maravilhosa. Deus cuida de nós. Descanse nesta promessa. Retire a ansiedade do seu coração e permita que a paz de Cristo possa realmente guardar o seu coração nos tempos difíceis. E a paz de Deus, que excede a
todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que palavra maravilhosa! A paz de Cristo vai guardar os nossos corações. Quando nós lemos textos bíblicos como esse, os nossos corações se enchem de alegria, sabendo que o nosso Deus é aquele que está conosco nos tempos mais difíceis da nossa vida. Parece que o nosso coração é teimoso. Temos uma tendência exagerada de querer nos preocupar e cada vez mais ficarmos ansiosos. Mas Deus nos ensina nesse texto sagrado: em tempos difíceis, confie na minha pessoa. Por isso, quando vemos estes desafios do momento que estamos vivendo, temos que encarar isso de uma maneira muito firme, muito sensata. E quando eu olho para esse tempo de quarentena, de desafios, de distanciamento, eu quero aproveitar muito bem esse tempo. Por favor, guarde os vossos corações, preserve os seus corações e as suas mentes. Deixe Jesus cuidar do seu coração, mesmo que ele esteja vivendo com expectativas, com ansiedades por causa do dia de amanhã. Todos nós vivemos tempos assim. Estamos preocupados com as questões econômicas, com as lutas que temos vivido e as lutas que teremos que enfrentar depois que tudo isso passar. Sem dúvida nenhuma, não somos pessoas que estamos nos abstraindo daquilo que é a realidade. Não, de maneira nenhuma. Sabemos que os tempos difíceis ainda vão chegar, porque depois de um período como esse de distanciamento social para o mundo inteiro, o que vem logo em seguida é uma recessão econômica. Estaremos prontos para viver este tempo também. O mundo, a Igreja de Cristo Jesus, já enfrentou dos tempos mais variados, mas continuamos em frente. Por favor, deixe Deus ser Deus em sua vida. Será que eu posso te pedir isso de novo? Meu irmão em Cristo, minha irmã querida, deixe Deus ser Deus em sua vida nesses tempos difíceis. Não obstante a isso, renda graças a Deus todos os dias da sua vida. Tenha um coração agradecido, que a janela da tua alma esteja aberta na direção do Pai para você render graças. Agradeça a Deus pelas pequenas e pelas grandes coisas que Deus te concede. Isso é valoroso. Por favor, apresente os seus pedidos a Deus e faça isso no meio das crises, das lutas e das necessidades. Faça os seus pedidos conhecidos a Deus, faça uma lista de oração, ore por você, ore também pelas outras pessoas. Tudo isso é tão importante nos dias que estamos vivendo. E lembre-se sempre, você não está sozinho. Minha irmã querida, você jamais vai estar sozinha. É o que nos diz a palavra de Deus. Aí sim, nós vamos entender claramente o que nos diz as Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo, estando vivendo tempos difíceis da sua vida, ele declara: como eu tenho saudades de vocês. E eu quero dizer, nesta manhã deste domingo, como também tenho saudades de vocês. Quero fazer das palavras de Paulo a minha palavra. Primeiro porque vocês são alegria e coroa da nossa vida. É isso que Deus tem nos permitido enxergar a respeito de vocês. É isto que sabemos a respeito de vocês. Vocês são amados, vocês são queridos. Temos muitos irmãos cujos nomes poderíamos citar como Evódia, Cítique e Clemente. Pessoas que pouco conhecemos, temos só o seu nome. Naturalmente, na nossa igreja, há muitos nomes no nosso hall de membros, mas cada um de vocês importam para nós, como pudemos compartilhar na manhã desse dia. Mas eu gostaria de dizer e pedir a vocês, sejam nossos companheiros. O companheirismo aqui é estarmos nesse exército de Deus, ombro a ombro, lado a lado um do outro, vivendo a vida cristã, pregando este evangelho e fazendo com que o reino de Deus seja propagado em toda a terra.
é o sentido de corpo espiritual, de igreja. Naturalmente, temos que ser pessoas alegres o tempo todo. Você pode se alegrar comigo nesse dia e se alegrar com Deus sempre? Diz o apóstolo Paulo, outra vez vos digo, quero realmente frisar novamente, alegrem-se no Senhor. Que palavra doce. Por favor, não vamos nos esquecer de sermos amáveis e, acima de tudo, cordiais nesse tempo, como pudemos aprender. E parece que vamos aprender juntos a realmente viver este tempo de ansiedades, de preocupação e de expectativa a respeito da vida que estamos vivendo. Mas a ansiedade não vai nos definir nesse tempo. A ansiedade não vai dominar os nossos corações. A ansiedade não vai nos escravizar a pensamentos humanos de estarmos roendo as nossas unhas por causa do dia de amanhã. Não. Nós sabemos que lá no nosso futuro Jesus já deu um passeio. Ele já sabe tudo a esse respeito. Por isso descansamos em Deus e rogamos que sejamos pessoas que rendam graças a Deus por todas as coisas, como nos diz o apóstolo Paulo nesse texto. E aí ele coroa esta palavra dizendo que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, vai guardar os nossos corações, as nossas almas, as nossas mentes em Cristo Jesus. As pessoas do mundo não conseguem compreender como cristãos são tão tranquilos apesar das circunstâncias. Como temos paz no meio das tribulações. Como podemos sentir paz nos tempos difíceis. E o motivo é muito simples. É que nós temos um Deus maravilhoso que cuida de nós. A maioria das vezes não conseguimos compreender como Deus pode ser exageradamente bondoso para cuidar do seu povo, cuidar da sua igreja. Agora, quando eu desfruto dessa ambiência, em tempos difíceis, eu estou pronto para viver qualquer embate da vida. E aí, querida igreja, temos que fazer uma pequena pausa para falar sobre futuro. O que estamos aguardando enquanto igreja? Estamos aguardando a manifestação da volta de Cristo Jesus. E amados irmãos, amada igreja, eu sinto no meu coração que tudo isso está perto. Eu não sinto que está longe, não. Por tudo que posso ver no mundo, todo o descontrole mundial, forças, muitas vezes, subliminares que agem no mundo, nas potestades, naqueles que lideram o mundo, fica muito claro para mim que algo está prestes a acontecer. Quanto a nós, estamos tranquilos, sabendo que Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. E só isto, quando olhamos para o futuro, nos dá toda a tranquilidade. E a palavra de Deus não nos deixa órfãos nesse sentido, sem direção. Ela nos declara pela boca do próprio apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos crentes que estavam em Tessalônica. Ele diz claramente, queridos irmãos, que nós não sejamos ignorantes a respeito das coisas futuras. E ele declara, não vivam a ansiedade desse tempo, descanse no Senhor, porque dia destes, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Logo depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrarmos com Jesus nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. E ele diz que nós devemos nos consolar com esta esperança futura. Ou seja, querida igreja, nós já lemos o final do livro, nós já sabemos o que está ali escrito. Está escrito que nós seremos felizes com o nosso Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Aqui não é o nosso lugar, estamos aqui de passagem, somos peregrinos na face da terra. Por isso o apóstolo Paulo diz, no tempo de peregrinação, mesmo que seja tempos difíceis,
mesmo que haja distanciamento, prisões, faça desse tempo um tempo extremamente produtivo. Por favor, alegre-se no Senhor, se regozije no Senhor por causa da manifestação futura de Cristo Jesus. Ele virá como noivo, que virá buscar a sua noiva. O casamento vai sair, Jesus Cristo está voltando. E ele diz que no tempo em que aguardamos a manifestação futura de Cristo, temos que ser cristãos alegres, felizes, bondosos, amáveis, cordiais. Não podemos ser amargos, temos que ser pessoas gentis e maravilhosas. Mas também ele nos declara nesse texto que estudamos hoje, devemos cuidar da ansiedade do nosso coração. Esse coração aqui bate, e na proporção que bate, parece que tem ansiedades das mais variadas. Mas se não fosse só isso, ele diz, desfrute da paz que excede a todo entendimento. Essa paz que haverá de guardar o vosso coração, a sua mente em Cristo Jesus. Tudo isso é simplesmente grandioso, maravilhoso e deve edificar os nossos corações. Por favor, meus irmãos em Cristo, nesse tempo de distanciamento social, de pandemia, vamos mais do que nunca colocar firmada a nossa fé em Cristo Jesus, porque Jesus é tanto o autor quanto o consumador da nossa fé. Nele estamos seguros, não somente hoje, mas para toda a eternidade. É o que nos diz a palavra de Deus. Por favor, vamos fazer dos tempos difíceis os tempos melhores da nossa vida e que possamos buscar esta certeza na pessoa de Cristo Jesus. Eu gostaria de orar.